Bora, fiel, se liga nesse corte que nós vamos dar bola com o Neto analisando Corinthians e São Paulo pra quinta-feira e também dando uma pincelada sobre essa polêmica dos uniformes aí que já tá enchendo o saco também. Prender todo mundo, esse bando de vagabundo que estão lesando o Corinthians. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho pra você não perder nada do Timão na informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians joga contra o São Paulo na quinta-feira, um jogo importantíssimo pros dois, né? Em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Ontem a Holanda já se classificou para a Copa do Mundo, o Memphis volta, e o Roberto com 8 gols só, precisa voltar a jogar futebol, teve muitas lesões, você tem o Garro que não joga, você tem o Ranieri que para mim é o grande craque do ano para mim do Corinthians, é o Ranieri. Breno Bidon, eu não sabia que a sua mãe tinha escola, irmão. Eu queria dar os parabéns para sua mãe que tem escola, porque ela tá dando, acho que metade de uma bolsa para uma menina que eu patrocino. Qual é o canudo que a equipe do Corinthians precisa? Guinegão, Dieguinho, que o Dorival Júnior tá acreditando, Pedro Tchoca, que tá jogando muito, André Ramalho, que voltou, aí você tem o Gustavo Henrique, que tá jogando, Hugo, que volta a jogar. Qual a ideia desse time, né, com o Dorival Júnior, pensando no dia 10 contra a equipe do Cruzeiro? O que esse jogo de quinta-feira representa para isso? Porque o Corinthians, nos últimos 2 jogos, perdeu. Meu querido Veloso. Precisa voltar a jogar. O Corinthians vinha bem, né, vinha numa ascensão, teve 2 resultados ruins porque jogou mal. E agora precisa retomar, está próximo já esse dia 10, que é importante para o Corinthians. É o título que vale a temporada aí, é a vaga da Libertadores, é um título importante, nacional. Então o Corinthians precisa voltar a jogar. O Dorival está aos poucos, né, contando com alguns jogadores. Não sei como que chega o Memphis também dessa viagem, mais uma, né, que vem lá da Holanda. Vem de avião particular, pô, vem tranquilo, pô. Mas aí pezão pra cima. Joga só no segundo tempo, às vezes chega aqui... Joga titular, irmão. Tem que jogar mesmo. Titular. Tem que jogar. Pô, tem que jogar titular. Jogou 60 minutos da Holanda contra a Lituânia, irmão. Tem que jogar. A Lituânia, a Rádio Carquineto ganha. E quem paga o Memphis, vamos lembrar que é o Corinthians, né? Então tem que representar o time que paga o salário dele. Então tem que ir bem pro jogo, tem que se recuperar e tem que terminar essa temporada, esse campeonato brasileiro, numa condição melhor. Porque se chega com uma sequência de derrotas, é ruim para entrar na Copa do Brasil na fase final. Qual a ideia, por exemplo, da defesa que o Dorival Júnior fez muito bem, mas nos 2 últimos jogos perdeu para o Bragantino, que foi 2-1. Corinthians e Bragantino, 2-1, e o Ceará, 2-1 também. Eu não me lembro os resultados aí, tá tudo certo. Acho que foi 1-0 só Ceará, né? Ceará 1-0 e Bragantino, acho que 2-1. 2-1, tava 1-1 e foi 2-1. Então tomou 3 gols a equipe do Corinthians e só fez 1. Qual a ideia da defesa? Ao Leandro, grande preparador físico, Mateuzinho, drone. Os caras estão com drone, irmão. 6 jogadores de futebol, vocês têm drone hoje. Vocês têm drone, GPS. Vocês têm narguile, como é? Narguile que fala? GPS. Narguile, GPS. Vocês têm umas Maria Chuteira, irmão. As Maria Chuteira que vocês têm hoje, meu irmão, nós saíamos com gagogema, meu irmão. Mauro? Aí, Mauro Van Basten. Cara, ele é impressionante. Hoje, as Maria Chuteira que pagam o jogador. Vamos lá. O Quesada, Souza e também Veloso. Qual a ideia do Dorival Júnior nisso? Defesa, meio campo, naquilo que o Hugo volta. Volta o Hugo. O Carrilho é baita do jogador. Esse time do Corinthians, hoje eu estava assistindo, eu assisto todos os dias o Sport News lá, com o Lofredo lá. Cara, o time do Corinthians hoje, mano a mano, é melhor que o Mirassol, pra mim. Mano a mano. Os 11. Os 11. Mas a estrutura do Mirassol, a visão do treinador, a visão do... é uma outra questão. Agora, pensar num time titular do Corinthians, vamos lá, não sei qual vai jogar, mas Hugo, Mateuzinho, André, Gustavo Henrique, Gustavo Henrique já não troca. E Matheus Bidu que volta. Aí você tem Ranieri, Breno Bidon e Maicon. E aí de meia esquerda eu colocaria o Romero, e na frente eu colocaria o Memphis e o Roberto. Mas pode ser que jogue o outro, o Dieguinho, por exemplo, joga no lugar... Eu colocaria o Romero. Eu não sei por que vocês esqueceram do Romero. Isso é uma opinião minha, pessoal, que ele sempre salvou o Corinthians. O que você pensa disso, Quesada? O Garro tá fora, né? Eu acho uma boa ideia. Agora tem o Carrídio também, né? Então você pode ir com o Carrídio ou com... Eu não gosto do Martínez. Eu acho que o Martínez é muito... jogadorzinho. Muito cão de guarda. A gente precisa ter um pouco mais, né, de qualidade no futebol. E quando a gente vê esse time do Corinthians, precisa ter um pouco mais... É uma coisa alguém falando do Carrilho, né? Você pode colocar o Carrilho e botar o Breno Bidon encostando mais como quarto homem. Que o Breno Bidon, pra mim, é um craque de jogo. Craque de bola. E a mãe dele
daquilo que eu fiquei sabendo, parabéns, não sei o nome da mãe do Breno Bidon. E parabéns pra você, parabéns pra sua escola, não sei nem o nome da escola, que você podia pegar aí, Cascão, deu tempo suficiente pra pegar. Um beijo pra você. Um beijo pra você. E o Carrillo é o cara que sabe dominar bem a bola, tem um controle de jogo, cadencia, né? Eu acho que você falou aí que no mano a mano, eu acho que no mano a mano, Neto, posso estar exagerando, tá? Mas eu acho que o Corinthians no mano a mano só não ganha de Flamengo e Palmeiras. Não, o Palmeiras não, sabe por quê? Mano a mano com todo mundo. Mas sabe por que o Palmeiras não? Porque o Corinthians, em todos os jogos que fez com o Palmeiras, ganhou quando foi mano a mano. O Palmeiras só ganhou um, esse É uma coisa impressionante o time do Corinthians. O Palmeiras ganhou. Ganhou e empatou. É uma coisa impressionante. O time titular do Corinthians é uma coisa impressionante. Mas cabe o Memphis jogar e correr. O Yuri Alberto voltar a jogar, não querer cair em cima da bola. Voltar a ser o Yuri Alberto. O Garro... 33 jogos, não fez um gol no Campeonato Brasileiro. Mas como é que um cara como o Garro, que pra mim ele é muito bom de bola, mas o cara não fazer um gol no Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro, jogando com 3 zagueiros, 3 volantes. Só absurdo. E aí você tem Guinegão, Dieguinho. Tem 2 gols na temporada, é muito pouco 2 gols na temporada. O que você pensa disso, meu querido Souza? Aqui individualmente esses jogadores precisam melhorar, mas a gente tem que ver o conjunto, né? O conjunto do Corinthians tem, como você falou, tá numa semifinal de Copa do Brasil. E ganhou o Campeonato Paulista, né? Individualmente os jogadores precisam melhorar, a Garro precisa melhorar. Agora, a gente precisa ver o que o torcedor quer. O que? Não sei. Eu entendi que você falou. Que o coisa, o torcedor, o que o torcedor quer. Não tem uma música toma mais um limão. Dá mais um limão, você fica bom. É do Gago. É do Gago. Sabe quem mandou um abraço pra você hoje? Milton Cruz. Milton Cruz é parceiro pra caramba. Milton Cruz, a gente te ama, Milton Cruz. É Um beijo no seu coração. Se tem um cara que sabe investir dinheiro, é o Milton Cruz. Se alguém... Ano passado, os números desses 3 jogadores foram muito bons, mas o Corinthians brigou para não cair. Então, esse ano, o número tá ruim, mas tá numa semifinal e ganhou o Campeonato Paulista. E como você mesmo falou, né? Tirando o Palmeiras... Um jogo só. Então, no Paulista, né? Por São Paulo. Quantos jogos o Corinthians perdeu na Copa do Brasil? Nenhum. Então, é muito louco isso, falar uma coisa dessa. Ganhou todos. Precisa melhorar. Quando a gente olha individualmente, os números são ruins. Memphis, Garro, o Yuri, você tem que tirar um pouquinho... Não, o Yuri a gente tá fazendo os golzinhos dele. Ele tem... Ele quebrou mais a sala. Ele operou... O que ele tirou com o doutor... Vesícula, não foi? A vesícula. Depois a hérnia. Depois a hérnia inguinal. Doutor Walter Arias, um monstro sagrado. Então, esse ano, em termos físicos, pro Roberto, foi difícil. Ele comprou uma Lamborghini Lilás. Aí você imagina o cara com a Lamborghini Lilás, cara bonito igual o Alberto, ele tem que dentro da Lamborghini, não tem espaço. Aí o cara dói o pubis, dói a panturrilha, dói um monte de coisa, né? Ô, Alberto, vai de Fusca, papá. Tá andando muito de Lamborghini, irmão. Vai de Fusquinha, que você tem um Fusquinha. Não é verdade? Você tem um Fusca igual eu. E aí, Souza? Então precisa melhorar os números individuais, mas assim, o ano do Corinthians, apesar de tudo que tá passando esse ano... Muito louco, né? É louco, né? Pode ganhar mais um título, né, da Copa do Brasil, se passar pelo Cruzeiro e enfrentar... Imagina, gente, desculpa, Souza. Imagina o Esporte Clube Corinthians Paulista, você que é corintiano, vocês que estão aí no YouTube, vocês que fazem... como é que fala o cara que edita? Que corta tudo que a gente fala. Eu não sei falar, Cascão. Falar, react. Como que é? React. Os cortes, né? Os cortes, que tudo que a gente fala corta, tanto pro bem quanto pro mal. Os caras só cortam as coisas que é pro mal. Porque dá mais tá tudo bem. Pode ficar cortando tudo. Eu adoro os haters. Se tem uma coisa que eu gosto nesse mundo é haters. Porque os caras dos haters que deixam mais famoso ainda. E o meu programa, os programas que eu faço, fica muito mais visível os haters. Meu irmão, você imagina o Corinthians sendo administrado pelo Paulo Nobre. Você imagina o Corinthians sendo administrado pelo Bate do Flamengo. Que briga, que vai. Bate, Batman. O Neymar gosta do Batman. Comprou um carro de 8 milhões do Batman, você não pode sair com o carro. Cada um compra o que quer. O Batman sorta fogo. E é verdade, o Robin também. Né? Sorta tudo fogo por trás, é tudo dragão. Aí, meu irmão, aí você imagina, só entra o Gagliotti no lugar do Paulo Nobre no Corinthians. Aí, pra arrematar, vem a Leila. Com um avião, com uma mulher em poder. Eu não gosto dela, não suporto. Mas ela como presidenta, meu Deus do céu. Aí você imagina o Corinthians com pessoas honestas.
com pessoas dedicadas. Alguém sabe quantas pessoas tem no conselho do São Paulo? Alguém sabe quantas pessoas tem no conselho do Santos? Alguém sabe que é o presidente do conselho do Palmeiras, presidente do conselho do Santos, presidente do conselho do... Alguém sabe quem é? Não, o Corinthians, o presidente do conselho, ele quer ser a rainha da Inglaterra. E é verdade mesmo. Não manda nada. Não fez nada em relação aos cartões corporativos. Nada. Nada. Olha o que acontece. O Corinthians é dominado com minas e cada piso, cada vez que você pisa, é uma mina que explode. E quem colocou as minas foram os próprios caras que dirigem e falam que amam o clube. Então aí você toma uma mina, você pisa numa mina, é o estacionamento. Pau! Quebra a perna de todo mundo, estoura, todo mundo fica. Aí você bota outra mina, é as camisas, é o uniforme. Olha aí, metendo pau aí nos bar. Cada um pode ter a opinião que quiser. Mas quem que renovou o contrato com a... Quem que foi inteligente que a Adidas veio, fez uma de 1 bilhão, ele foi... ele acertou com a Nike. Quem que fez isso? Quem que diminuiu aí a parada dos meninos, 500 mil por mês, 6 milhões do ano? Né? Então, quem mandou 80 pessoas embora, jogadores lá que ganhavam 15 mil reais, nunca tinha entrado dentro do campo. Então, olha só, e com tudo isso, com o cartão corporativo, com Tadala, com como é que fala? Babyliss, com relógio na Gaster, indo pro Einstein, fazendo tudo isso, o Corinthians ganha um paulista, o Corinthians ganha 4 paulistas, né? 3 com o Carille, mais 4, ganha brasileiro, ganha, tá aí na Copa do Brasil, dá uma olhada. E aí, por que é isso? Porque a força do Corinthians é tão grande, é tão monstruosa, que o torcedor faz isso. Jogadores medianos ficam maiores, jogadores fracos se tornam medianos, porque a força do Corinthians é tão grande, e é tanto dinheiro que entra. O Corinthians não está sem dinheiro, gente, isso é um erro gravíssimo. O Corinthians sempre teve dinheiro, e muito dinheiro. Para um time que tem o dinheiro que tem, e paga isso, e paga aquilo, e vem 20 milhões, e toma 30, e toma 40, e toma 10, e paga 3, e paga 800 mil. Pô, vocês acham mesmo que um clube sério pagaria 800 milhões de juros do estádio, que você não pagou nada do financiamento que você fez? Durante 11 anos, pagou 800 milhões. Sabe quanto que deve o estádio do Corinthians para a Caixa? 706 milhões. Sabe quanto que era? 430 milhões o estádio. Depois foi para 500. E o Corinthians paga isso. O estacionamento, camarote. É uma loucura, ninguém fala nada. Antes a renda dava 2 milhões, hoje dá 2.700. Não é muito louco isso? Então, imagina se você tivesse... Eu vi ontem você falando na Rádio Bandeirantes. Eu não sei se pode. Uma intervenção federal. Que não é possível mais isso. Não cabe mais tudo isso que está acontecendo. E aí um time que está na semifinal, que a Adidas quer, que a Nike quer, que todas as Bet quer, que a Rede Globo quer, que a Record quer, que o SBT quer. Quando o Corinthians sai da Libertadores, vai para a Sul-Americana, todo mundo que faz... Nossa, graças a Deus, vamos dar 20 pontos e vamos... Faz quantos anos que acontece isso? Há quantos anos continuam as mesmas pessoas que estão lá? Há 40 anos. Mas será que não pode ter uma intervenção federal? Será que não pode o governo? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque é inacreditável um time que tem tanto dinheiro. Porque se você deve 2 bilhões e 700, vamos botar 3 bilhões. Já passou por ali 9. Não é verdade? Se você arrecada o que você arrecada, 1 bilhão e 100, então você imagina esses 16 anos, quantos bilhões não passaram dos cofres? Nossa. Mais de 20 bilhões. Mais de 20. Vocês não têm ideia. Camisa, ingresso, venda, royalties, TV. Globo, TV, Premiere, patrocinador. Salários rachadinhos. Então, cara, vocês estão... Então, meu irmão, obrigado, Ricardinho. Então, cara, só pode ter um cara. Ou o cara que for brigar por isso tem que chegar lá e... Pá! Quebra a porta, arregaça a porta, fecha todas as torneiras. Daqui não sai mais.
O que o Luxemburgo falou, a gente fala isso há muitos anos. E o Luxemburgo falou a verdade. Mas a gente fala isso há muitos anos. Você acha que o Corinthians, nos próximos 10 anos, não vende um menino por ano? Vende. Por 20 milhões de euros. Quanto que dá em 10 anos? Fácil. 120. 120 por menino. Cara, você paga a dívida. 1 bilhão e 200 em 1 bilhão. Você paga a dívida. Você paga a dívida. Não quero que pegue, não. Você paga a dívida. Pô, imagina só se o Corinthians pagasse. Cara, vamos lá. Você tem aí a PixBet que passou, você tem a VaideBet e você tem a Sport da Sorte. Ó, vocês três são os mesmos três patrocinadores aqui. A Globo é assim, aqui na Band é assim, o SBT é assim. Você vai aí. Os campeonatos são todos rachados em relação às bet. Os três, vocês têm 6 anos. Vem aqui. Me dá 300 milhões cada um. Dá 900. O que eu faço? Eu pago o estádio e sobra 200. E eu tenho renda todo mês. Todo mês eu tenho 8 milhões. Cara, é simples. Mas não pode mais acontecer o que acontece. É 40 anos dos mesmos caras. É 40 anos de fazer o Corinthians a casa da mãe Joana. Eu não posso chamar as pessoas de ladras, ladrões, vagabundos. Mas eu posso dizer que administrativamente falando, o que vocês fizeram, vocês estão de brincadeira. Porque não é possível fazer isso na minha casa. Não é possível. Todos os presidentes que passaram, que nem o Augusto passou, o problema não é mais meu. Mas você deixou o problema. Mas eles pensam todos assim. Só o Augusto falou, mas eles pensam todos assim. Aí você pega o Andrés. Voltei para dar o estádio, não deu. Mário Gobi, não deu. Roberto Andrade, não deu. Ninguém deu. Todos os diretores financeiros que passaram pelo Corinthians. Mas como é que vocês deixaram isso aqui tudo? Aí na casa de vocês pagam tudo certinho. Como é que um clube como o Corinthians pode um vice-presidente pegar 130 camisas? A não ser, Armando, que você deu 130 camisas, você foi no jogo do Corinthians e Bragantino, você deu 5 camisas pro árbitro, que as pessoas fazem isso. Faz. Você deu 5 camisas pros presidentes, que são... Tá tudo bem, legal, mas fala o porquê. Não deixa esse vácuo. E aí você pega um presidente que ficou 5 anos com cartão corporativo. É a mesma coisa eu separo, minha ex-mulher fica 5 anos com o cartão meu lá. E eu não vejo isso. Mas tá louco. E ela, a mesma coisa. Como é que pode um clube como o Corinthians, todos os jogos, faça chuva, faça sol, pode estar a posição que estiver é 40 mil pessoas. Se tiver um estádio para 60, é 60 mil pessoas. Como é que eu posso ter um camarote da Brahma, que eu falei com o dono? São 500 ingressos, 100 ingressos, é pro marketing. O marketing, você não tem que dar ingresso para ninguém, não. Os caras têm que comprar. Nós estamos quebrados. Você não pode fazer isso. Você não pode ter as ações trabalhistas que tem. Você não pode mais, não dá. O mundo hoje, ele mudou. A gente não pode gastar mais do que ganha. E o clube do Corinthians, nos últimos 16 anos, faz essa conta, Cascão. Quanto que o Corinthians... Eu faço na minha cabeça. Eu duvido que nos últimos 20 anos o Corinthians não teve mais de 30 bilhões. De tudo. De televisão, de venda de jogador, de torcida. Eu duvido. E deve 2 bilhões e 700. É muito, é muito. Os caras administraram mal. Mas você pode pagar. Eu não preciso de ser fiel, eu não preciso de... Não! É só colocar 3 pessoas honestas, 3 presidentes honestos. Um conselho que saiba o que é o Corinthians e que esteja do lado. Porque vocês tiveram sempre... Eu fui conselheiro. Eu fui uma merda de conselheiro, irmão. Aprova as contas. O cara falou, levanta a mão. Eu levantei a mão. Eu não sabia. É mentira minha? Então, cara, todos aqueles que estão aí, o que vocês fizeram de bem pro Corinthians? Vamos lá, uma coisa, vai. Nós cobramos para pagar o estádio. Nós cobramos pro Léo Príncipe não ficar 5 anos do Corinthians que ele veio fazer teste. Nós cobramos a Tausa. Nós cobramos o Luizão que entrou na justiça. Nós cobramos o Nilmar. Os cartões. Nós aqui, eu como diretor jurídico, eu como diretor financeiro, eu não quero o Memphis. Porque eu não tenho condição de pagar. Eu não posso dar para ele o bicho que foi dado 5 milhões do Paulista. E foi justamente o diretor financeiro que trouxe ele. Não é louco isso? Vai lá no Bill Gates.
Pô, tem uma visão do Bill Gates, ele dá $100 pra filha dele, irmão. Não vai pode, trabalhar, cara. Não pode um jogador custar 120 milhões para um clube em 2 anos, que o clube não tem nem a possibilidade de revendê-lo. E mais, como é que você dá 120 milhões pro cara e aí você tem que pedir pro Fluminense não jogar com a camisa porque eu não tenho camisa? Nossa. Isso é... Como é que eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo meu, vai. O que eu gosto de ter? Eu gosto de ter carro antigo, velho. Mas eu não gosto de carro velho. Meus carros antigos são um monstro. E é caro. E é caro, não é barato. Mas eu não compro carro antigo e deixo de pagar a escola dos meus filhos. Eu nunca deixei de pagar a prestação. Nossa! Então, pera um pouquinho. Toma, como é que eu enxergo? Então, se eu quiser, Neto, quiser comprar uma Porsche, eu compro. Se eu quiser comprar uma Ferrari, eu compro. Eu tenho condição para isso. Mas eu não quero. Eu prefiro minha TL, eu prefiro meu Gol, eu prefiro meu Fusca, que é caro. Mas eu não deixo de pagar. Eu não posso pegar o cartão de crédito meu e pagar o meu. O Corinthians fez isso quantos anos? Há quantos anos está assim? Aí vai jogar agora contra o São Paulo na quinta-feira. 40 mil pessoas, ganha de 3-0. Ah, esquece as camisas. Ah, esquece a Tausa. Ah, esquece o Jusilei, 33 milhões. E que esquece tudo. Por quê? Porque não tem comando, porque não tem nada, porque aquelas pessoas que comandam lá o seu curral. É um curral cada um. O Corinthians é feito de curral. É um curral para coisa, é um curral para esse, é um curral para o presidente, é um curral. E aí então, eu tenho meu curralzinho aqui, eu tenho 20. Não tem que acabar com o cara de vitalício. Se um dia for presidente do Corinthians, acaba com o vitalício, irmão. Que vitalício é o escambau. Então é isso, Fel. Mais um cortezinho pra vocês aí do Neto. Ultimamente tem sido difícil, né, a gente colocar um corte do Neto como principal. Ontem a gente até colocou, mas foi ali depois do Vesson, de complemento, né? No começo, mais ou menos aí na metade do vídeo, o Neto falou sobre o canal de react, sobre os canais de react. Eu acho que ele falou do meu, né? Que eu sou o que mais faz react dos Donos da Bola aí, o que mais pega views também. Então ele mandou assim direta pra mim, tenho certeza, mano. Até porque, pra quem não sabe, não sei pra quem estranhou, eu não posto mais vídeo da Rádio Craque Neto nos pós-jogos, né? Durante o jogo, né? Sempre acabava o jogo do Corinthians, quando eu vencia, né? Obviamente, quando perdia eu não colocava, eu soltava já a Rádio Craque Neto ali com as reações. A gente foi proibido, né, de fazer o react lá, mas tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu conversei com o Sidney lá, não prejudicou o canal em nada, ele aceitou. Também, eu já não queria mais fazer, porque eu não conseguia mais assistir o jogo do Corinthians tranquilo, né, entre aspas, assim, sossegado como um torcedor. Eu assistia o jogo do Corinthians já meio que trabalhando, editando, fazendo capa, então não conseguia prestar muita atenção no jogo, eu já pensava em parar de fazer. Então, mas é isso aí. Neto falando muito sobre a situação dos uniformes, tal, estádio. É inacreditável, né? O Corinthians está sendo roubado de tudo quanto é lado. Imaginem quantos gente aí ficou milionária às custas do Corinthians de forma ilícita, né? Então melhor não falar muita coisa. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.